Bom dia, turma de mineração. Aqui é o professor Dionísio. Nós vamos falar de lavra, mais precisamente do ciclo de mina. Nós já havíamos falado já antes, né, do ciclo de mina de um modo em geral, porém ele tem a característica, ciclo de mina céu aberto tem uma característica, o ciclo de mina subterrânea tem uma outra característica. E nós vamos vê-las aqui agora, no decorrer aqui dos nossos slides, né? Ciclo de operação de mina a céu aberto. É o mesmo ciclo da mina subterrânea. Você vai ver que os tópicos aqui que vai mudar alguma característica, mas o ciclo em si consiste em limpeza, marcação, perfuração, desmonte, carregamento e transporte. E aí retorna limpeza, marcação, perfuração, desmonte, carregamento e transporte. Ele tem que ser um ciclo constante e ininterrupto. Ele tem que ser constante ali, tem que ter sua constância ali, para que a produção bata as metas, para que não falte o minério na planta, para que o desenvolvimento não fique enforcado, e assim enforcando a mina de um modo em geral, certo? E nós vamos ver aqui cada tópicozinho desse em separado. Limpeza consiste em fazer supressão vegetal. Essa atividade requer autorização dos órgãos governamentais, de acordo com a Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que obriga que toda supressão tenha um RAS, relatório simplificado, que é feito por um técnico ambiental ou um engenheiro ambiental, um IAB, que é a informação ambiental básica, retirar informações ali do local, da fauna e da flora ali e arquivar essas informações. O PRAD, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, é feito no final da mina, no final, quando exaurir todas as possibilidades de mina, você pegou ali uma reserva da vegetação, da fauna e da flora daquela determinada região, e você vai lá e refaz isso, replanta isso, solta os animais que você conseguiu capturar e soltou na reserva legal. Se tiver algum lá, você solta esses animais no local novamente. Interpretação da análise de água, você vai ver os níveis de água, você vai ver a constituição da água que tem ali, se ela tem cloriforme fecal, se ela tem alto índice de enxofre, alto índice de metano, vários índices, vários produtos aí nesta água, você vai analisar. A interpretação de análise de solo, se o solo é rico em minerais, se é pobre em minerais, a constituição do solo, e reservar parte desse solo para fazer a execução do PRAD. Interpretação da análise de solo, já falei. PCA, plano de controle ambiental, onde você vai controlar a área que vai ser feita a supressão e controlar também os animais ali existentes. Todo animal que aparecer na área, você vai fazer a captura e vai levar esse animal para a reserva legal. O RAP, Relatório Ambiental Preliminar. O AAO, Autorização Ambiental de Operação, que antigamente era chamado de CRA, Certidão de Regularidade Ambiental. E o PTRF, Projeto Técnico de Reconstituição de Flora, onde você vai apresentar um projeto falando tudo o que você vai fazer depois que acabar a vida útil da mina. Aí você vai ter que mostrar isso documentado, o que você vai fazer quando finalizar a vida útil da mina. Só então iniciaremos a remoção da primeira camada de solo existente, chegando até as camadas mais resistentes. Observação: todo esse material deve ser guardado, reservado para utilização posteriormente no PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, obedecendo o PTRF, Projeto Técnico de Reconstituição de Flora. Esta referida limpeza respeita também as características da região, observando a presença de materiais arqueológicos e, caso tenha toda a área isolada, acionando os órgãos competentes. Veja na ilustração abaixo as camadas de solos a serem removidas. Orgânicos, essa primeira camada de solo aí, onde nós vemos a vaquinha aí e a vegetação. Essa primeira camada ela é formada de matéria orgânica solta, como restos de animais e plantas. Aí ela tem uma subcamada
que é formada de material mineral misturada com humus. Aí vem solo superior, que é formado de minerais de coloração clara, zona de aluviação e lixiviação. Aí vocês me perguntam, o que é lixiviação, Dionísio? É o ato ou efeito de decoação, percolação. Lixiviação é a alteração de solubilização dos constituintes químicos de uma rocha mineral ou do solo. É um depósito sedimentar, entre outros, pela ação de um fluido de percolação. E a aluviação, Dionísio, é o movimento de soluções em suspensão de cima para baixo nos solos quando há excesso de chuva sobre evaporação. Então, essa aí é aluviação e lixiviação. O subsolo é composto de acumulação de argila de camadas superiores. Ela vem decantando ali, ela vai decantando ali e formando as camadas de solos e subsolos, né? Fica um material homogêneo, um material macio, não é um material duro, é um material macio de fácil remoção. Material parental. É um material desagregado da rocha-mãe. São rochas fragmentadas ali que a rocha-mãe vai empurrando, expurgando para cima, acima dela, certo? E a rocha-mãe, que a rocha-mãe é onde há materiais depositados para formar o solo. É nesse período aí que começa a achar os minérios, é nessa etapa aí que começamos a achar os minérios mais interessantes, né? Vamos aqui mais à frente. Marcação é atividade realizada envolvendo planejamento, geologia e topografia. Essa atividade requer o estudo de jazida, dos métodos de exploração, utilizados quantitativo, de teor e tempo para exploração. Consiste em dinamizar a verba, a área, o material humano e os equipamentos. É delimitado os acessos, o pit final da cava, os locais de detonação, a extração dos materiais nesta fase. Cria-se um plano de fogo para executar os desmontes. Bem, é na marcação, pessoal, junto com o planejamento, a topografia, a geologia, que define toda a vida útil da mina. O tempo que eu vou utilizar essa jazida, os equipamentos que eu vou utilizar nela, o dinheiro, a verba que eu tenho para gastar nela, o material humano que eu vou precisar para trabalhar nessa mina. É aí, nessa marcação aqui, onde eu vou delimitar os acessos, onde é acesso final, acesso intermitente, onde é acesso provisório, onde é o acesso bota fora, acesso à planta de beneficiamento, é onde eu faço toda a marcação junto com planejamento, topografia e geologia. É nesta fase aqui que é definida muita coisa da mineração. Variáveis, o plano de fogo, variáveis do plano de fogo. Eu trouxe aqui um perfil de um plano de fogo, onde nós temos aqui as variáveis do plano de fogo. Ela tem os furos declinados, uma inclinação, é uma bancada de 10 metros, né? E eu trouxe aqui para vocês darem uma visualizada, como é feito a perfuração, como é que vai estar lá no projeto para vocês, quando vocês receberem um projeto de perfuração, certo? Onde há bancada, onde há talude, onde há berma e a praça. E nós temos aqui um sumáriozinho aqui do lado, onde diz OC, ângulo de inclinação de bancada. A, afastamento. CC, carga de coluna. CF, carga de fundo. DF, diâmetro do furo. E, espaçamento. FB, face da bancada. FF, furo até a face. HB, altura da bancada. NF, nova face após a limpeza. PF, profundidade do furo. SF, subfuração. T, topo. TEP, tampão. E o Q, ultraquebra, que é o mesmo que overbreak. Então, pessoal, se vocês receberem um projeto de perfuração e tiver essas siglas aí, vocês têm que correr lá
e saber identificar o que cada siglazinha dessa vai dizer para vocês. Então estudem bastante a respeito disso aí, porque você pode receber um plano de fogo para você executar em uma mina a céu aberto, e se você não souber essas siglas, você vai estar mais perdido que segue em tiroteio. Perfuração. A importância da perfuração das rochas na mineração. Perfuração de rocha é o ato de fragmentar os blocos maciços para a produção de um bloco de rocha menor. O Brasil é um país que possui uma grande diversidade natural, por isso que os métodos de perfuração das rochas devem ser bastante estudados e analisados. Cada região tem a sua característica, cada região tem o seu método de perfuração por conta da característica da formação rochosa. A presença dos órgãos de fiscalização ambientais, a empresa que seja especializada no ramo de perfuração de rocha, quais os equipamentos usados na perfuração da rocha. A etapa para a fragmentação acontece com a perfuração, explosão ou remoção. Quando se é feita a perfuração de rocha, são usados equipamentos específicos, como os perfuratrizes, geralmente são percussivas e rotativas ou percurso-rotativas. É sempre bom lembrar, pessoal, que essas perfuratrizes, todo o método de perfuração, ele deve obedecer os 3 princípios, que é rotação, percussão e avanço. E eles têm um parâmetro, esses parâmetros são os monômetros de parametrização que tem lá no painel do equipamento, que você tem que obedecer esses parâmetros para que você não desgaste indevidamente o conibite ou empene a acha e não dê a metragem necessária ou alcance a vida útil do equipamento desejado. Então, é muito importante que o operador do equipamento obedeça esses parâmetros de rotação, percussão e avanço. Esses 3 parâmetros aí tem que andar alinhadíssimo, senão você não vai ter uma perfuração boa. A perfuração em rocha exige a manipulação tanto de equipamentos pesados como também de pequenos porte, como a perfuratrizes manuais proporcionam perfuração de rochas menores e costumam ser usados em pequenas pedreiras e pequenos cortes rodoviários. A perfuração de rocha feita por equipamentos geralmente de grande profundidade. Desse modo, a perfuração de rocha é uma das operações mais importantes na mina. Consequentemente, impacta significativamente no custo de produtividade das etapas seguintes do processo. Veja abaixo exemplo de alguns equipamentos. Nós temos aqui um FlexiRock DL, que é vulgarmente conhecido em pedreira ou em outras regiões, é chamado de perereca por sua facilidade, porque sobe em qualquer lugar. Né? Temos um FlexiRock D68, que é um equipamento dotado de uma tecnologia embarcada incrível. Você programa a perfuração dele aí, quantos metros quer furar, ele já lhe diz, já lhe dá no painel quantas achas tem no magazine e quantas achas você vai precisar, e ele faz o furo, ele sopra o furo, ele lava o furo, ele faz tudo praticamente sozinho. Você pode programar, sair para o intervalo da troca de turno, e quando você voltar, ela vai estar lá furando sozinho. Caso haja algum problema, ele vai entrar no modo stand-by e vai ficar aguardando uma solução até que o operador chegue. E temos um LM, que é uma perfuratrizinha pequena para pequenos furos, para pequenos cortes, para reparos. Ela é muito utilizada em mineração para fazer cortes de acabamento de talude, certo? Furação de acabamento de talude, onde há o desmonte leve, que é feito geralmente com massa expansiva, que nós vamos ver mais à frente aqui um pouquinho. Ok, pessoal? Desmonte. Desmonte de rocha, ou também conhecido como desmonte de bancadas, é a atividade mais comum de explosão de rocha. Pela definição, desmonte de bancadas significa explosão de um furo na vertical ou subvertical, ou uma fileira de furos para tornar uma superfície face livre. Desmontes podem ser frios, quentes ou mecânicos. Os frios, geralmente argamassas, cunhas, serra-fitas, massa expansiva, que é a argamassa expansiva, o quente, explosivos, e os mecânicos via escavação,
via bombinel, que é aquela bolona grande com guincho que você vai batendo na rocha, vai fragmentando a rocha, ou escavadeiras, rompedores hidráulicos, chover. Então são os equipamentos de escavação mecânica. Eu separei aqui, pessoal, para a gente falar um pouquinho da argamassa, porque ela tem crescido bastante no mercado e vou falar aqui para vocês o benefício dela com relação ao explosivo, certo? A argamassa é uma argamassa muito expansiva para qualquer tipo de corte de rocha, concreto, também para demolição de betões de blocos de cimento. A massa expansiva age em função da dilatação do seu volume, exercendo nas paredes do furo uma força unitária superior a 8.000 toneladas metros quadrados, provocando fraturas no material. A massa expansiva é um produto altamente ecológico, pois além de não ser explosivo, não produz gás e resíduos nocivos. Benefício: o uso da massa expansiva, além de ser economicamente viável, é ecologicamente correto. Veja aí já a diferença. Ela não produz gases, certo? Não produz barulho, que é altamente nocivo para a nossa audição, né? E ela tem uma vantagem. Enquanto ela está interagindo aqui no furo, eu posso estar trabalhando do lado. Não vai ter risco de projeção de material, não tem o risco de projeção de massa de ar, não tem risco nenhum, risco zero. O custo está agora mais barato, já foi mais caro, mas o Brasil conseguiu trazer essa argamassa para o Brasil de uma forma, de um preço mais acessível, e está hoje mais barato de que o explosivo. Uma outra vantagem também é que ela não interage com o metal, ela interage somente com rocha. Não tenho como aplicar ela, por exemplo, em um caixa eletrônico, não tem como aplicar ela em um cofre de um banco, tem que ser em um furo, né? Então, já tem essa outra vantagem também com a questão da relação da segurança. Nós sabemos hoje que o grande mistério, a grande dor de cabeça hoje de mineração é manter o explosivo seguro, desde a saída do fabricante até a chegada no seu destino. É um risco grande, porque tem aí as quadrilhas de assalto a banco, as quadrilhas de assalto a carro forte, que perseguem o explosivo. E o explosivo, pessoal, tem uma característica: ele tem um rastreamento. Se a Jacobina Mineração comprar um explosivo lá na IBQ, lá na Britanite, na Orica, na Powergel, seja lá onde for, e esse explosivo ao chegar aqui, ou antes de chegar aqui, for destraviado, eu tenho como saber, aonde eu achar ele lá, eu tenho como saber que ele foi um material comprado pela Jacobina Mineração e Comércio, que ele vinha para cá, para Yamana Gold. Entendeu? Então eu tenho uma rastreabilidade desse explosivo. Muito mais seguro que os explosivos sem ruído, sem vibração, sem pedra voando e nenhum gás tóxico. Funciona de forma eficiente e com baixo custo. Nenhuma licença especial, nenhum treinamento ou equipamento necessário. Bastou aplicar a argamassa expansiva no furo, jogou água, ela vai interagir e vai começar a fazer o seu processo. Não precisa de treinamento específico, não precisa de autorização específica. Ao contrário do explosivo, que eu tenho que fazer... que eu tenho que fazer no meu plano de fogo. Eu tenho que mandar para o Exército, para ele ser aprovado, aí depois retorna. Aí, ao carregar, eu tenho que filmar o carregamento, filmar a detonação, gerar um relatório e mandar para o Exército cada detonação dessa. Tem que mandar com um vídeo, o antes, o durante e o depois, o desmonte. Diferente da massa expansiva, que eu não preciso praticamente dar satisfação nenhuma do que foi feito. Eu só compro o material, especifico a compra, venho para cá para a mineração, aplico e começo a utilização. Aonde aplicar essa massa expansiva? Escavação de fundações, aplanamento de rochas para a construção de estradas, escavações de trincheiras para posicionamento de dutos e valas, escavações subterrâneas, escavações marítimas, mesmo submersas,
Eliminação de blocos de pedras, demolição de pilares e torres de paredes de concreto armado ou não, demolição de fundações, demolições de quebra-mares, demolições de obras de tijolos e refratários, escavação, demolições de formações rochosas ou concretos, onde o uso de explosivo demonstra-se antieconômico e proibido por questões de segurança, pré-fissuramento de formação rochosa, com a criação de blocos isolados que assim podem ser demolidos com maior facilidade. É uma das vantagens também, pessoal. Eu posso utilizar essa massa expansiva em cunhas nas galerias, em choco nas galerias, que ali eu não posso correr o risco de colocar um scaler lá para bater esse choco. Aí eu vou e utilizo a massa expansiva. Vou lá com o caminhão plataforma, coloco a massa expansiva, aplico lá, saio fora e deixo ela interagir. Em torno de 6 a 12 horas ela vai estar jogando esse material no chão e vai estar seguro toda a área. É mais uma das vantagens da massa expansiva. Explosivos. Paralelamente à evolução dos métodos de lavra, os explosivos vêm apresentando um acentuado desenvolvimento tecnológico, objetivando alcançar melhores resultados. Explosivos são substâncias ou misturas em qualquer estado físico que, quando submetidas a uma causa térmica ou mecânica suficientemente energética, calor, atrito ou impacto, se transforma total ou parcialmente em gases, tendo como consequência um aumento repentino de pressão em um intervalo de tempo muito curto, desprendendo uma considerável quantidade de calor. E aí, essa pressão vai achar um local para sair. Se ele não tiver o local para sair, ele vai criar o local, é onde é executada a detonação. Os tipos de explosivos. Explosivos bombeados, são as emulsões, explosivos encartuchados, o booster também é explosivo, cordéis, espoletas simples, espoletados e espoletas. Vamos ver aqui nas fotozinhas, um cartuchado aqui na caixa, o granulado na mão do blaster, provavelmente é um blaster que está com ele, para estar manuseando tem que ser blaster, tem que ter a carteirinha de blaster, custo de blaster, e tem que estar devidamente cadastrado. O caminhão anfo, aonde leva a emulsão. O cordel, nós temos cordéis de várias cores e várias aplicações, né? O tubete, como é comum conhecido, o tubete, que é sistema de iniciação elétrico à distância ou não à distância. O cordel detonante, revestido com cera, e o mantupim. Temos aqui também o booster simples, né, que é o booster cônico com espoleta, e temos o booster com emulsão. E esse amarelinho aqui no meio é o retardo, é o retardador da detonação, para que faça a sequência sair em escalonamento. Carregamento. Em mina a céu aberto, as atividades de carregamento e transporte ocorrem da seguinte maneira: os caminhões se deslocam até a frente de lavra, que são os pontos de mina, onde o minério e o estéreo estão sendo retirados. São carregados pelos equipamentos de carga e em seguida se deslocam para os pontos de descarga, transportando o material o local pré-determinado pela supervisão da mina. Todas as minas, de um modo em geral, têm um plano de trânsito próprio, baseado no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, com algumas características mais severas, obedecendo ainda os POPs, procedimentos operacionais padrões de cada empresa, que é exigida pela NR 22, a norma regulamentadora 22, que é a norma que rege mineração. Vemos aqui algumas fotos, algumas figuras dos equipamentos de mineração, né, a céu aberto. O caminhão, o 795, a Chover, a pá carregadeira 921, a PC500 carregando um caminhão semi-rodoviário. Esse caminhão aqui embaixo, aqui 5 eixos, é um caminhão revolucionário. Ele chegou no mercado, ele veio para ficar. Primeiro a Scania lançou, agora a Volvo lançou também. E ele tem uma particularidade muito boa, ele entra em qualquer lugar. Ele é para 60 toneladas e entra em qualquer lugar que o outro caminhão entra, que o caminhãozinho menor entra, ele vai entrar também. Porque a particularidade
dele é as duas rodas dianteiras e o último eixo, o quinto eixo lá atrás, fazem jogo juntos, eles esteçam juntos. Então facilita bastante a entrada. Aonde os dois pneus dianteiros passar aqui, os outros pneus vão passar também por conta desse jogo que faz o último eixo lá atrás. Um ponto de carga de vagão e um vagão carregado transportando. Esses são os tipos de transporte de uma mina a céu aberto. Ciclo de mina subterrânea. Vejam que a característica é a mesma. Vai mudar pouquíssima coisa aqui na mina subterrânea. Limpeza subterrânea. O ciclo produtivo inicia-se com o abatimento do choco, depois de aplicados os métodos de contenção do teto e laterais, quer seja tirante, tela, cimento projetado, aqueles métodos que nós vimos lá na aula de contenção. Após a limpeza de frente dos serviços e das lavras de produção. A necessidade da empresa em marcação. A necessidade da empresa em manter a metragem de escavação de túneis primários e secundários, como também expandir de forma significativa a produção do minério, sem elevar custos e equipamentos topográficos. Para realizar marcações, cadastros topográficos, monitoramento de poligonais, levou o desenvolvimento do dispositivo de centragem forçada. Entre os principais problemas na marcação topográfica estão a manutenção da posição de pontos de um poligonal, o monitoramento de alinhamento e a inclinação das escavações. O objetivo é desenvolver e propor uma nova metodologia para a execução de poligonais, a marcação de frente de desenvolvimento em minas subterrâneas com baixo custo, precisão, otimização do tempo de equipe em campo e praticidade na marcação. Para se entender melhor o nosso processo, a marcação de frente, é necessário primeiro compreender como eram marcadas as frentes de direcionamento de galeria no método convencional. No início são locados 2 pontos topográficos no teto da galeria, formando um segmento reta, ou seja, um direcionamento em seguida. É gerado um projeto em offset com as devidas distâncias dos pontos topográficos ao ponto em que se quer chegar. Após a liberação do projeto, tem início a marcação da frente, pelo método convencional, utilizando os 2 pontos topográficos no teto. A linha de nylon é responsável pela marcação da frente, amarrava uma linha nos pontos topográficos, parafusos, através de projeção entre as duas linhas e um balizamento marcavam a direção na face da galeria. E assim, sucessivamente, para tal marcação, tinha-se dificuldade, que ocasionavam os erros em direção e grande índice de overbreak, com retrabalhos e excesso de cotação, no valor de aproximadamente 1 milhão durante o ano. As dificuldades eram as seguintes: lonas de sansuí, ventilação sobrepondo-se os pontos de marcação das frentes, ventilação balançando a linha de nylon, provocando erro de direção para os marcadores, difícil acesso ao teto, local onde há maior ocorrência de choco, movimentação de equipamentos nas galerias, dificuldade para os marcadores em colocar as linhas de nylon nos grampos dos pontos. Para os processos de realização dos poligonais, utilizavam-se os pontos topográficos, ganchos instalados no teto da galeria, no teto como referência topográfica, calculando o azimuth, coordenadas e ajustando o ajustamento dos poligonais para erros relativos e angulares. Para instalar cada ponto era necessária a utilização de um veículo adaptado em escada, cesto, cujo o custo era em torno de 600 mil, sem contar a manutenção preventiva e corretiva no equipamento, que seria gasto mensal. Contudo, era extremamente necessário o equipamento para essa implantação dos pontos, a utilização das atividades da mina, necessitando, assim, interromper o uso dos acessos e rampas, para que a topografia realizasse a marcação e o monitoramento das poligonais. A nova técnica
para marcação consiste em eliminar os pontos no teto, somente implantação e cadastramento topográfico dos pontos de grades que são instalados na lateral das galerias com a altura de 1,6 metros acima do piso. Após cadastramento topográfico dos grades, é enviado uma nota topográfica contendo o projeto offset e as informações para a marcação da direção e inclinação. Para tal marcação, o projeto segue as seguintes etapas: amarrar as linhas nos pontos de grades conforme o projeto, medir distância indicada em trena dos pontos de grade para o centro do projeto, amarrar uma nova linha na posição vertical, fazer projeção da direção nas linhas vertical e horizontal, para marcação de direção e grade na face da galeria. Realizar marcação, plano de fogo com referência topográfica marcada na fase de galerias. Perfuração. Perfuração subterrânea consiste em horizontal e vertical. Simples a perfuração subterrânea, né, pessoal? Vamos ver. A vertical, geralmente feita em fandril ou simba, alcançando uma metragem maior, com um diâmetro de furo maior. Horizontal, geralmente feita com jumbo, consiste em furos com tamanhos e diâmetros menores e necessidade de marcação de frente para execução. Também é feita a perfuração de sondagem, onde é o equipamento menor ainda, e a perfuração com diâmetro menor e tamanho menor também. Vemos aqui alguns equipamentos de perfuração de furo longo, o top hammer, que vocês conhecem aí como fandril, e o simba E7 Epiroc. E temos aqui embaixo um DD 422IE, um jumbo de desenvolvimento, 2 lanças apenas. Nós temos ele até 5 lanças, certo, pessoal? Desmonte em mina subterrânea. Divide-se em desenvolvimento e desmonte de lavra. O desmonte de desenvolvimento utiliza quantidade menor de explosivos, com necessidade de explosivo de pré-corte, para que saia a delimitação da galeria. Lavra utiliza quantidade maior de explosivo e requer maior atenção, pois a quantidade de explosivo maior requer um cuidado maior, pois pode haver desplacamento da galeria ou de adjacências locais ali perto. Carregamento é feito com equipamentos limitados para a operação subterrânea em galerias de desenvolvimento. Eles só podem ser operados manualmente. Em galerias em lavra só pode ser operado no controle remoto. É característica, pessoal, do desenvolvimento uma pá carregadeira mais ágil, mais rápida, porém rebaixada, porque lhe dá mais mobilidade, mais rapidez na limpeza do desenvolvimento. Já na lavra tem que ser equipamento específico e tem que ser no controle remoto. É permanentemente proibido a entrada de pessoas, mesmo dentro do equipamento, na lavra subterrânea. A lavra tem que ser operada, tem que ser toda feita essa operação no controle remoto. O operador utiliza o controle para ir lá dentro carregar a unidade de carga da pá carregadeira, traz ele para um local seguro, aí adentra no equipamento, enche o caminhão, desce da pá carregadeira, vai lá novamente, carrega, adentra no equipamento, carrega o caminhão. E assim o caminhão vai embora com o minério produzido ali. As lavras, geralmente 99,9% sai exclusivamente minério. Raramente um erro de desmonte, um erro de perfuração vai pegar o estéreo, ou quando há um overbreak muito grande que aí desce estéreo, mas logo se nota e separa esse material. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula de número 2 e mais tarde eu vou estar lançando a aula número 3. Um abraço, fiquem com Deus.